Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Começamos uma nova série nesse ano de 2024, nesse primeiro trimestre, estudaremos sobre o livro de Josué, Juízes e Ruth. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas passagens que usaremos como base para esse nosso estudo. E importante também orarmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente. Eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu estejas conosco neste estudo, nos orientando, e que Tu nos ajudes também a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, amém. Nosso estudo hoje está baseado no capítulo 2 do livro de Josué, e eu convido você para fazer uma leitura comigo desse capítulo 2, do verso 1 ao verso 14. Vamos lá? A palavra de Deus nos diz o seguinte: Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: Vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram lá. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: Eis que, esta noite, vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem atrás deles, depressa, ainda os alcançarão. Verso 6. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Verso 8. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, pois todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora, jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: A nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Israel, sob a liderança de Josué, se prepara para atravessar o rio Jordão. A travessia desse rio significaria a entrada de Israel na terra prometida. A preparação do povo para essa mobilização de travessia demoraria alguns dias. Nesse período, os israelitas se deparam com 2 problemas imensos. O primeiro era como o povo, com cerca de 2 milhões de pessoas, iria atravessar o rio. O segundo seria como passar pela cidade de Jericó, localizada a cerca de 8 quilômetros depois, onde havia cananeus armados em posições fortificadas que se opunham a Israel. Eles concluíram que só teriam como seguir se houvesse alguma intervenção de Javé. Aos 75 anos, Josué, o líder, um dos homens mais velhos do acampamento, estava confiante. A confiança não era uma questão de idade, mas uma questão de fé.
Esse é um assunto que, sob a ótica bíblica, é resultado da prática do meditar na palavra de Deus. Josué não sabia ainda como iria atravessar o rio, mas sabia que logo à frente teria que enfrentar uma cidade murada, ponto de resistência cananeu. A cidade de Jericó ocupava localização estratégica na fronteira oriental de Canaã. Ela estava no caminho dos israelitas e dominava toda aquela região. Jericó não era grande, mas possuía fortificações respeitáveis. Josué recebera a promessa do Senhor de que estaria com Israel nas batalhas de conquista de Canaã. Mas, como líder, ele teria que fazer alguns movimentos que seriam de sua responsabilidade. Um desses movimentos, por exemplo, era enviar batedores para fazer o reconhecimento das fortificações da cidade e do seu entorno também. Ele decide enviar espias à cidade em uma missão de inteligência militar. Josué estava bem qualificado para missões desse tipo, pois 40 anos antes, relatado lá em Números capítulo 13, ele e Calebe haviam estado entre os espias enviados em missão semelhante. Da experiência anterior, Josué deve ter aprendido que, ao invés de enviar 12 espias, ele deveria enviar menos espias. Um dos motivos é que o sigilo, nesse caso, seria de grande importância. Outro motivo é que a área a ser inspecionada era apenas uma cidade e o seu entorno e as suas cercanias, e não um grande território. O objetivo da missão era obter informações para planejar por onde e como os israelitas atacariam a cidade. Para essa missão, Josué decide enviar apenas 2 espias. O interessante é que desta vez, diferente de Números 13, o nome dos espias não é citado. Os espias, conforme nós lemos, se hospedam em uma casa que ficava na muralha. O motivo para isso é que a casa fazia parte da construção do próprio muro. Dessa forma, seria mais fácil e discreto tanto chegar quanto fugir se eles fossem descobertos. A missão dos espias era coletar as informações, mas sem que fossem identificados como israelitas. A casa era a moradia e local de trabalho de uma mulher cananeia de nome Raabe. Ela é identificada no texto como prostituta. Joséfo, historiador judeu, descreveu o local também como uma estalagem, como uma pousada, e que a mulher seria a estalajadeira. Os espias provavelmente ficaram nesse lugar porque esperavam ficar menos visíveis lá nesse lugar, muito mais discretos do que se fossem se alojar em uma outra casa. Os frequentadores típicos dessa estalagem ou dessa casa de Raabe, em sua maioria, não eram de Jericó, mas sim viajantes. Por isso, a presença de estranhos no local, em tese, não chamaria a atenção. Os habitantes de Jericó sabiam da aproximação do povo de Israel. Eles conheciam os relatos das batalhas vitoriosas dos israelitas antes mesmo deles terem chegado. Como medida preventiva, o rei de Jericó havia estabelecido que suas forças de segurança ficassem em alerta. De alguma forma, eles sabiam que alguns homens dos filhos de Israel estariam na área. Na busca por eles passam na casa de Raabe, mas ela nega a presença dos israelitas. Os 2 espias haviam se alojado na casa dela, mas certamente não haviam se identificado como sendo do povo de Israel. Mas, de alguma forma, Raabe sabia, mas não os denuncia. O autor do texto registrou o nome de Raabe porque ela foi pessoa-chave ao ajudar os espias nessa missão deles, em obter dados de inteligência para o futuro ataque a Jericó. Além disso, ela se tornou uma pessoa importante na história de Israel porque ela acabou se tornando ancestral do rei Davi e também ancestral de Jesus. No próximo quadro, temos uma pergunta. A atitude de Raabe é um dilema ético ou foi uma demonstração de fé no Deus de Israel? Raabe tomou uma decisão que talvez tenha sido a mais importante de sua vida.
Diante da presença dos 2 espias israelitas em sua estalagem, Raabe tinha que tomar uma decisão se iria protegê-los ou denunciá-los aos soldados do rei de Jericó. Ela decide proteger os espias ao escondê-los no terraço de sua casa. Quando questionada pelos oficiais do rei que estavam atrás dos israelitas, a mulher despista seus inquiridores, lhes dizendo: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia se fechando, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se vocês forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Após os guardas do rei partirem, Raabe vai conversar com os 2 espias, ocasião em que lhes informa sobre o medo que pairava em Jericó por conta da aproximação dos israelitas. Ela lhes diz ainda que sabia que Javé havia aberto o Mar Vermelho 40 anos atrás para o povo passar e que Deus havia prometido aquela terra para o povo de Israel. Raabe declara aos espias que ela cria em Javé, que ele era o Deus nos céus e na terra. Ela argumenta lhes pedindo que tivesse misericórdia dela e de sua família, assim como ela havia tido misericórdia deles, livrando-os de serem capturados pela guarda do rei de Jericó. Ela lhes pede finalmente que eles poupassem a ela e sua família quando viessem invadir e conquistar a cidade. Será que Raabe teria sido uma pessoa oportunista? Ou será que ela agiu pela fé? Será que ela resolveu trair seus compatriotas em troca de proteção? Ou teve fé no Deus dos israelitas e no livramento que Javé poderia trazer? E, se ela teve fé em Javé, como explicar eticamente o fato dela ter mentido e enganado a guarda do rei que foi à sua casa em busca dos espias? A Bíblia diz que Raabe era uma mulher de fé em Javé. Isso aparece lá em Hebreus 11 e em Tiago 2. Aparentemente, o que ela ouvira sobre o Deus de Israel a levara a depositar sua confiança nele. Vale observar, porém, que ela havia depositado sua fé no Deus dos israelitas, mas ainda não se tornara uma crente madura. Aliás, ninguém amadurece de uma hora para outra. Vamos encontrar Raabe crescendo em sua fé e em seu compromisso com Javé, a ponto de vir a ser parte da genealogia do Salvador Jesus. Raabe foi mãe de Boaz, que foi o pai de Obed. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai do rei Davi. No Novo Testamento, Raabe é citada naquelas 2 passagens em Hebreus e em Tiago. Será que há justificativa ética para ela ter mentido? Quanto à questão da mentira, o assunto não é simples. O autor Norman Geisler, em seu livro sobre ética cristã, nos ajuda nisso quando fala sobre o chamado hierarquismo ético. Esse hierarquismo ético diz que há princípios e valores universais. Alguns deles, por exemplo, são: a vida humana é valiosa, matar é errado e falar a verdade é certo. Aplicando, se alguém mentir para salvar vidas, continua sendo errado mentir, mas a pessoa fica isenta de cumprir o princípio de falar a verdade se o motivo for um valor universal maior, nesse caso, salvar vidas humanas. No próximo quadro, vemos que a fé é demonstrada por certas ações, é o que nós aprendemos na palavra de Deus. Somos salvos pela fé, isso aparece lá em Romanos 5:1. Mas a nossa fé é demonstrada pelo que fazemos, ou seja, a nossa fé é demonstrada pelas nossas obras. Tiago 2:26 diz que, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé que Raabe possuía não ficou guardada com ela. Diante da invasão que se aproximava, a sua atitude foi buscar salvar sua família, compartilhando a sua fé. Isso indica claramente que a fé que ela possuía era viva e autêntica. A segurança dela e de sua família estavam calcadas no que ela cria a respeito de Javé e a respeito do povo de Deus. Raabe assume risco de morte dela
e da família, ao ter decidido crer na manifestação de Javé ocorrida pela presença dos israelitas em sua casa e pela iminência da invasão da cidade. Ela põe sua fé em prática agindo de duas maneiras. A primeira, ela negocia um acordo vinculante com os espias sobre a segurança dela e da sua família. E segundo, ela divulga o acordo de maneira restrita para a família e traz seus familiares para dentro de sua casa. Os espias aceitam a proposição dela e selam o acordo, dizendo a ela em Josué, capítulo 2, verso 14: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Essas palavras devem ter pacificado o coração de Raabe e enchido sua alma de esperança. Porém, havia duas condições para que a salvação dela e da família acontecesse. Primeira condição: ela devia manter a missão dos espias em sigilo, algo que para ela não seria um grande problema, já que ela se tornara cúmplice dos espias ao escondê-lo em sua própria casa. Segunda condição: quando ocorresse a invasão da cidade pelas forças israelitas, Raabe deveria permanecer dentro de casa, juntamente com seus familiares, aqueles que ela pretendesse salvar. Raabe continua a demonstrar sua fé através de outras ações. Por exemplo, ela ajuda os espias a saírem de sua casa, dando-lhes uma corda para que eles pudessem descer pelas muralhas. Ela também os instrui para se esconderem por 3 dias nas montanhas antes de seguirem caminho para o acampamento dos israelitas lá perto do rio Jordão, pois a guarda do rei de Jericó estava atrás deles. Na despedida, ela acerta com os dois um sinal para que os israelitas invasores pudessem identificar sua casa de forma simples e fácil e poupar quem estivesse nela quando ocorresse o ataque. Isso seria feito através de uma corda ou de um cordão escarlate colocado na janela. Esse cordão identificaria a casa e mostraria que Raabe e seus familiares estariam do lado dos israelitas. A casa de Raabe seria o único lugar seguro para quem estivesse em Jericó. No próximo quadro, nós vemos algumas coisas que podemos aprender com a história de Raabe. Os espias fizeram sua promessa solene de poupar Raabe e sua casa, mas especificaram 3 condições que ela deveria cumprir. A primeira, ela precisaria identificar de forma visível a localização de sua casa aos israelitas quando eles viessem atacar a cidade. Segunda, ela teria que reunir sua família na casa antes da batalha começar. Terceira coisa, ela teria que manter a missão dos espias em segredo. Deus poupou a vida de Raabe e de sua família por causa de sua fé. Qualquer parente dela que tivesse buscado refúgio em sua casa nesse período teria feito isso por conta de sua fé na promessa de Deus, feita por meio dos espias. Se seus parentes não tivessem fé, teriam ficado em suas próprias casas. Ou seja, a salvação física de Raabe e de sua família dependeria deles acreditarem em uma promessa de Deus. Do ponto de vista humano e teológico, a salvação de uma pessoa sempre depende dela crer em uma promessa de Deus. Este capítulo mostra que Deus livra quem busca com ele a salvação do julgamento vindouro, independentemente de seus pecados passados ou presentes. Raabe acreditava que Javé era o verdadeiro Deus. A proteção que ela deu aos espias demonstrou a sinceridade de sua fé. A confiança de Raabe sobre sua salvação quanto ao julgamento vindouro representado pela invasão de Jericó baseava-se na promessa de que lhe foi dada pelos porta-vozes de Deus. Completando nosso estudo, destacamos aqui 4 pontos interessantes apontados pelo professor Thomas Constable em seu livro sobre Josué. O primeiro destaque é que Josué representa um líder israelita que encontra orientação e vitória através da fé que ele tem em Javé. Da mesma forma, Raabe, uma mulher cananeia, também encontra orientação e vitória através da fé no mesmo Deus. Segundo destaque,
Vemos aqui que, mesmo sendo um dos livros mais nacionalistas na perspectiva dos judeus, Josué é dirigido a todos os povos, pois aponta para os propósitos de promessa a Abraão de que todos os povos da terra seriam abençoados por meio dele. Terceiro destaque: o tema da escolha e do papel de um líder militar como Josué, com seus preparativos iniciais para a batalha, tem um contraponto na história de uma mulher estrangeira, cananeia, talvez desprezada por muitos, que creu e foi salva, sem armas e sem derramamento de sangue. Quarto e último destaque: Raabe mostra que Deus salva aqueles que o busca em verdade. Raabe voltou-se para Deus, buscou salvação e a encontrou. Sua experiência é a prova de que Deus tem um propósito gracioso salvador para quem o buscar de verdade. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. O decreto geral de Deus é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso nós encontramos em 2 lugares na Bíblia, pelo menos. Em Joel 2,32 é um deles. O episódio dos espias e de Raabe é um dos exemplos mais dramáticos da ocorrência da graça de Deus no Antigo Testamento. A salvação dela também é um exemplo do que Deus teria feito pelos outros cananeus. O rei e os demais cidadãos de Jericó sabiam essencialmente o mesmo que Raabe sabia, mas não se voltaram para o Deus de Israel em busca de misericórdia e salvação. O temor de Raabe a levou a implorar por misericórdia. O temor do rei e dos demais cananeus de Jericó os levou a manterem a rebelião deles. No livro de Jonas, capítulo 3, versos 5 a 10, e em Ezequiel 18, 21, ambos os livros no Antigo Testamento, também falam de salvação. No texto de Jonas, no capítulo 3, ele mostra a resposta dos habitantes de Nínive, na Síria, que se arrependeram e creram em Javé a partir da pregação de Jonas, e por isso eles foram poupados da morte. Ezequiel 18, 21 diz: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. Ezequiel afirma que Deus promete julgar cada um conforme a conduta da pessoa. Javé exortou seu povo a se afastar de suas transgressões e manter-se fiel à sua lei para que os pecados deles não os levassem a tropeçar. Eles não precisavam morrer prematuramente como resultado da justiça de Deus, por conta de seus pecados, mas poderiam afastar-se desses pecados e continuar a viver. Essas passagens mostram que a graça de Deus se destina a todos os povos. O público-alvo primário de Ezequiel eram os israelitas, mas o texto também se aplica aos gentios. A salvação dos ninivitas, lá no livro de Jonas, e a salvação de Raabe e sua família, que aparece aqui no livro de Josué, mostram de forma direta que a graça de Deus se destina a todas as pessoas, incluindo os cananeus. Vale observar que o tema da morte dos cananeus no processo de conquista da terra de Canaã é um tema bastante complexo. Voltaremos a falar disso em algum estudo futuro dentro desta série, Deus permitindo. O que podemos dizer agora é que, no caso dos cananeus, para eles serem salvos, precisariam se voltar para Javé, assim como Raabe e sua família fizeram. E como nós também hoje precisamos fazer em termos de salvação. Joel 2,32, que é repetido no livro de Atos 21, capítulo 2, verso 21, nos exorta a invocarmos o nome do Senhor para sermos salvos. E para invocarmos verdadeiramente o Senhor, teremos que crer na salvação que Deus nos dá por meio de Jesus, o Messias de Deus. Finalizo esse nosso estudo deixando com você o versículo de João 3,16, que nos instrui sobre crer e ser salvo. E o texto diz:
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Finalizamos nosso estudo aqui por hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, lembre de compartilhá-lo com seus amigos. No próximo quadro, nós temos um panorama de todos os assuntos, os estudos que pretendemos desenvolver ao longo desse trimestre. Aproveito a oportunidade para lhe desejar um excelente 2024 e espero vê-los em outra oportunidade em nossos próximos estudos. Um grande abraço.